Bom dia, minha gente. Estamos aqui então para mais uma aula de matemática ou raciocínio lógico quantitativo. Está aí um assunto bastante cobrado pelas bancas, que é a regra de 3 composta. E todas as bancas, enfim, vários concursos cobram esse assunto. Temos no momento aí concursos dos bancos, Banco Banrisul no caso, temos também para o INSS, temos o Clínicas, Prefeituras de Porto Alegre, e esse assunto é muito cobrado. A regra de 3 composta. Pois bem, nós temos aqui um exemplo, e sem mais delongas vamos lendo a questão então no primeiro momento. Um grupo de 24 operários, trabalhando 7 horas por dia, fizeram 2/5 de um trabalho em 10 dias. Com a dispensa de 4 operários e considerando-se que os restantes trabalham agora 6 horas por dia, nas mesmas condições, o número de dias em que o trabalho será concluído é... Muito bem. Então veja, estamos diante de uma questão de regra de 3 composta. A regra de 3, na verdade, é um método prático para que a gente resolva esse tipo de problema do raciocínio lógico quantitativo, onde nós lidamos com grandezas quantitativas. Vejam, número de operários, número de horas por dia, a jornada de trabalho que eles executam, as partes de um trabalho, que é a fração, e mais o número de dias. Então são todas grandezas quantificáveis. Bom, vejam bem, existe um roteiro, gente, existem várias formas de a gente trabalhar a regra de 3 composta. No entanto, eu acho que essa forma, e é a forma que eu trabalho, por isso trago para vocês, onde nós elaboramos um pequeno roteiro que você poderá estar utilizando para resolver quaisquer questões de regra de 3 composta. Esse roteiro é composto de 4 partes, bastante fácil. A primeira delas determina que nós então montemos uma tabela. Ali já está a tabela, já adiantei um pouquinho. Na sequência nós vamos analisar grandezas, já vamos fazer isso na sequência. Depois nós vamos fazer inversões ou não, você já vai compreender bem isso. E antes de fazer finalmente o cálculo. Como é uma questão de grandezas quantitativas, naturalmente que nós vamos ter que fazer cálculo para chegar à nossa resposta. A resposta estará entre as 5 alternativas aqui, naturalmente somente uma é a verdadeira. Pois bem, vamos então por parte. Repare, 24 operários, então nós vamos preenchendo a nossa tabela. Número de operários, registramos aqui, são 24. A jornada de trabalho nesse primeiro momento, 7 horas por dia. Fizeram 2/5 de um trabalho. Gente, vejam, a ideia da fração, o que significa 2/5? Significa eu dividir esse meu trabalho todo em 5 partes, das quais 2 já foram realizadas. A pergunta que a banca me fará trará a ideia de ser concluído o trabalho. Então veja, se já foram feitos 2/5, nós vamos concluir que o que ainda resta para ser concluído são os 3/5. Então a sugestão que eu vou te trazer, fica prático isso, você sempre pode jogar assim, não pense em fração, não precisa botar 2/5 aqui. Vejam, bote apenas 2, são 2 partes de 5 para eu concluir o trabalho, esta é a ideia. E o número de dias foi 10, então foram 10 dias, onde eles fizeram 2 partes, com uma jornada de 7 horas, 24 operários trabalhando. Muito bem. No segundo momento, a banca me diz que, vamos achar aqui, a dispensa de 4 operários. Então repare, se foram dispensados 4 operários, não são mais 24, nós temos agora quantos operários trabalhando? Faz a diferença, né? Temos apenas 20 operários trabalhando. A jornada de trabalho agora será de 6 horas, houve uma redução aqui. A pergunta da banca é o número de dias, o meu X, portanto, vem aqui na coluna dos dias, é esta a minha questão, e para que o trabalho seja concluído. Repare, se 2 partes já haviam sido feitas, a conclusão do trabalho vai ser feita com quantas partes? 3. Com as 3 restantes aqui, então eu concluirei meu trabalho. Muito bem. Esta é a ideia da primeira parte do nosso roteiro, que é a montagem da tabela. Bastante simples. Cuidado que tu deves ter apenas na hora de registrar as grandezas, né? Não confundir aqui e marcar muito bem aonde a banca trouxe a pergunta, que era aqui na coluna dos dias. Muito bem. Segundo passo, analisar grandezas. Gente,
As grandezas quantitativas, elas se relacionam, entre aspas, né, se relacionam umas com as outras através de uma relação que poderá ser diretamente ou inversamente proporcional. Antes de a gente analisar as questões da própria questão aqui que eu trouxe, digo as grandezas, eu quero que você veja o seguinte: se você for ao mercado comprar 2 quilos de feijão, você paga R$10. A banca está dando esse parâmetro. Sendo assim, se eu for no mercado e comprar 4 quilos de feijão, uma quantia maior, repare, de cima para baixo, está aumentando, o esperado é que aqui o meu valor também aumente, ele vai custar R$20. Se da mesma forma, se for, vejam, reduzindo, se for apenas 1 quilo de feijão, você aqui pagará um valor menor. Então você percebe que, à medida que aumenta o número de quilos de feijão, aumenta o valor que eu pago por eles. Se diminui, aqui também diminui. Nós percebemos que essas duas grandezas, número de quilos de feijão e o valor que eu pago por eles, são grandezas proporcionais na medida direta. Se uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Se esta diminui, a outra também diminui proporcionalmente. Muito bem. Se, no entanto, for uma outra situação, reparem lá, número de pintores e o tempo em minutos que eles executam, enfim, juntos, que eles demoram para deixar uma peça em perfeito estado de pintura. Se forem 2 pintores, 10 minutos. Esse é o parâmetro, esta é uma informação. Reparem que, se ao invés de 2 pintores, eu tiver agora 4 pintores trabalhando em torno da mesma peça, o esperado é que eles farão em menos tempo. Se eu dobro o número de pintores, o esperado é que o tempo reduza pela metade. Afinal, vejam que se eu tiver o dobro a mais trabalho, o tempo naturalmente será menor. Bom, se no entanto eu reduzir, se for apenas 1 pintor, se 2 demoravam 10 minutos, o esperado é que naturalmente que eles tenham a mesma capacidade de trabalho, o esperado é que esse sozinho faça em quanto tempo? Um tempo maior, o dobro, sim, que agora é a metade. Então você vai perceber que essas duas grandezas também são proporcionais, mas na medida inversa. Muito bem. O que nós precisamos agora compreender são estas grandezas trazidas na questão. Muito bem. Nós vamos comparar 2 a 2, sempre. Só que uma delas é sempre aquela que me traz o X. Sempre aquela que traz o X. Então eu vou comparar no primeiro momento o número de operários com o número de dias, depois eu vou comparar a jornada de trabalho com o número de dias e finalmente a quantia de trabalho, as partes em relação ao número de dias para a realização desse trabalho. Vamos lá então, com calma aqui. A dica que eu vou trazer, que a gente traz em aula, é a seguinte: nós vamos anotar primeiro o que está ocorrendo aqui de cima para baixo. Vamos padronizar de cima para baixo. 24 para 20 está reduzindo. Menos, então. Visualizem, então. Vejam bem. Se forem 24 operários, eu consigo realizar este trabalho em 10 dias. Se, no entanto, agora eu tiver uma quantia menor de operários, para eu poder realizar o mesmo trabalho, o esperado é que eu precisarei de mais dias. Vejam, se aqui reduz, eu preciso de mais dias para a conclusão do trabalho. Você percebe que os sinais são iguais ou são diferentes? Diferentes? Então essa questão ela é análoga a esse nosso segundo exemplo. Temos aqui, portanto, duas grandezas inversamente proporcionais. Então você vai anotar abaixo, não da do x, você vai anotar abaixo dessa daqui, inversamente proporcionais. Quando eu anoto isso, eu estou dizendo que estas duas grandezas, elas têm um comportamento, entre aspas, inversamente proporcional. Pois bem, vamos para a segunda análise. Como nós vamos verificar, de acordo com o raciocínio, o sinal aqui será mais ou menos, eu vou apagar para não me confundir. Esse mais é em relação à primeira análise. Temos a segunda análise. A jornada de trabalho está reduzindo, coloque o menos, muito bem. Vamos ponderar agora no seguinte: se esses operários tiverem uma jornada de 7 horas por dia, eles concluirão o trabalho em 10 dias. Se, no entanto, a jornada for reduzida, os mesmos operários precisam agora fazer apenas 6 horas de trabalho por dia.
para eles poderem dar conta do trabalho, eles vão precisar aqui de mais dias. É importante, em tempo, que você visualize o seguinte: você não pode ponderar com todas as grandezas ao mesmo tempo. No momento que eu analiso a jornada de trabalho e o prazo, você deve entender que o número de operários é o mesmo, tem que fixar isso na tua mente. Da mesma forma, a quantia de trabalho é a mesma. Reparem que se eu tenho menos prazo, eu não tenho como aumentar o número de operários e a minha quantia de trabalho é a mesma a ser resolvida, eu preciso de mais dias, não tenho dúvida disso. Vejam, sinais diferentes e inversamente proporcional, assim como a primeira grandeza que nós já havíamos estruturado e julgado antes. Vamos esquecer aqui, vamos para a nossa terceira análise. A quantia de partes para trabalho e o número de dias para realizar esse trabalho. O que está ocorrendo aqui de cima para baixo? Está aumentando. Reparem que quando nós fizermos essa análise, você esquecerá o número de operários, esquecerá a jornada. Digo, você fixará nessas quantias. Então, se para fazer duas partes, esses operários com essa jornada de trabalho demoram 10 dias, para fazer mais trabalho, eles precisarão de mais dias. Sinais iguais ou diferentes? Iguais. Temos duas grandezas, portanto, diretamente proporcionais. Muito bem. Concluída a nossa segunda parte, terminamos aqui a análise das grandezas. Agora nós vamos então para as inversões. Ocorre o seguinte: todas estas grandezas são proporcionais, só que algumas são na medida direta e outras na medida inversa. Então o que nós temos é o seguinte agora aqui. Existe uma forma de cálculo extremamente prática, ok? Só que ela requer que nós temos que trazer aqui todas as grandezas de modo diretamente proporcional. Então você fará o seguinte: primeira coisa, pegue esta grandeza que tem o x e coloque ela aqui na esquerda, sempre dessa forma. Veja, 10 para x. Copie esta grandeza aqui. Reparem que essa outra grandeza aqui, minha gente, ela é inversamente proporcional. Então eu farei a inversão. 20 para 24. Não há necessidade de botar traços nenhum aqui. 20 para 24. Eu inverti, porque ela é inversa. Essa também é inversa. Então eu colocarei 6 para 7. Fiz a inversão. Esta, no entanto, não é inversa. Ela já é direta. Então eu vou conservar aqui o 2 para 3. Muito bem. Feito isso, fizemos as inversões. Reparem que eu escrevi fazer inversões ou não. O não é justamente quando já forem diretamente proporcional, você não inverte. Gente, o cálculo agora tem uma barbada, tem um bizu que fica muito prático de você resolver. Você fará o seguinte: para a gente saber aqui quem são os números que irão no numerador e no denominador, você vai fazer o seguinte: você vai circular o x, vai fazer uma linha no x e uma coluna. Reparem que esse meu x vai ter uma cruz em cima, e ele trará elementos riscados e sobrarão alguns elementos não riscados. Como que você vai dispor esses números aqui? Muito fácil. Os riscados você colocará no numerador, e os não riscados você colocará no denominador. Então vamos lá. Entre eles pode ser qualquer ordem. Vou colocar o 10, o 24, o 7 e o 3. Tudo vezes, sempre dessa forma. Os não riscados, o 20, o 6 e o 2, esses daqui. Mais uma vez, os riscados em cima, os não riscados embaixo. Gente, a resolução dessa expressão, essa expressão matemática, vai me dar o resultado da minha questão. E aí agora aqui, eu vou propor o seguinte: nós vamos trabalhar um método chamado método de cancelamento. Ele prevê o seguinte: você pode, simplificando esses números, através de divisores comuns, fazendo com que eles fiquem pequenos, fáceis de serem apurados. Porque imagine, você não tem calculadora. Fazer tudo isso aqui na mão, na hora da prova, vai gerar um desgaste muito grande e a ansiedade vai te consumir. Então, olha lá, primeira dica: tem 0 aqui e 0 ali. Eu posso simplesmente cortar os zeros. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou dividindo 10 por 10, que dá 1, e o 20 por 10 dá 2. Maravilha! Muito bem. Na sequência,
você procurará números, sempre um no numerador e outro no denominador, para procurar divisores comuns. Veja, o 24 e o 6 daria para simplificar. Esse 2 daria também com o 24, sempre aos pares. Mas aqui eu vou te dar uma jogada que é muito prática. Repare isso. Se eu fizer esse produto, 2 vezes 6 vezes 2, atentem lá. Quanto que é 2 vezes 6? É 12? Isso. Quanto que é 12 vezes 2? 24. Se tu reparares, aqui embaixo o resultado é 24. Olha aqui em cima, não tem um 24? Então olha que barbárie. Literalmente é matar 4 coelhos com uma cajadada só. Aqui vira tudo 1, porque eu estou simplificando 24 com 24. Gente, no denominador 1, se escreve denominador 1? Não. O que sobrou no meu numerador? 1 vezes 1, 1 vezes 7, 7. 7 vezes 3, 21. Aí está a minha resposta. O que é o 21 mesmo? O número de dias para que esses 20 operários, trabalhando 6 horas por dia, consigam concluir o trabalho. Resposta, portanto, entre as alternativas, letra D, Dinamarca, aí a resposta para essa questão. Treinar, gente, sempre, ok? A gente mostra facilidades, mas você precisa intensificar com o treino, ok? Até o próximo encontro, um abraço.